Quero matar minha carne, quero fazer tua vontade, quero nascer do teu Espírito. É sobre isso que nós vamos falar hoje, pela manhã. Nós começamos o mês de janeiro, estudando cada mês um livro, né? E começamos em janeiro com o livro de... Isso. Aliás, vamos ver como está nossa sequência de livros da Bíblia, se nós guardamos ou não. Começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Quais são esses 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí ele começa com os livros históricos. É o livro que traz toda a história da nação de Israel. Ao todo são 12 livros. Nós também vimos esse livro, um livro a cada semana, né? Foi a cada vez, desculpa. Um livro a cada semana. Começou com Josué, depois vai para qual? Juízes, Ruth, 1 Samuel. Vamos lá que pega no tranco. 2 Samuel, o que mais? 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias e o último livro, Esther. Né? Então nós fomos até aí os livros históricos. Aí nós começamos o livro poético, começando com qual livro? Jó, depois Salmos, Provérbios e hoje nós vamos ver Efésios. Uma jovem desesperada, querendo dar cabo da sua vida. Tão difícil a gente achar jovens hoje querendo dar fim às suas vidas, né? Hoje isso é muito comum isso. E essa jovem repetia constantemente os 3 primeiros versículos do livro de Eclesiastes. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes? Quem poderia ler para mim ou para nós esses 3 primeiros versículos, por favor? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo é sem sentido. Tudo não tem o valor. Mas será que esse livro realmente ele quer dar para nós uma visão pessimista da vida? Será que é isso que o autor quis transmitir? Aí vai depender de como nós vemos ou como nós enxergamos o que esse autor quer transmitir. Por isso que quando nós formos ler qualquer texto da Bíblia, qualquer livro, é importante nós entendermos o pano de fundo, né? Entendemos o contexto de como foi escrito esse livro. Pela essa característica pessimista de Eclesiastes, muitos acreditaram que esse livro foi escrito pós-exílio, depois que Israel voltou do exílio, pela característica pessimista do livro. Mas depois das descobertas, principalmente dos manuscritos do Mar Morto, da caverna de Purã, chegou-se à conclusão que esse livro foi escrito antes do exílio. E se a gente vê aí o primeiro versículo, né, ele fala aí que palavras do pregador, filho de quem? De Davi, rei de Jerusalém. De quem será que ele está falando? Salomão. Né? Então, provavelmente há uma grande chance de que Salomão realmente tenha escrito esse livro. E se ele realmente escreveu, foi escrito por alguém que já viveu e experimentou muitas coisas e que agora quer nos ensinar o valor da vida. É muito importante esse livro, porque é o que nós vivemos. Nós vivenciamos muitas coisas, nós desejamos muitas coisas, nós nos decepcionamos com muitas coisas. Salomão, filho do rei de Davi, ele recebeu de Deus um dom muito especial. Que dom foi esse? Que habilidade foi essa? Foi a sabedoria. Mas, ao mesmo tempo que a sabedoria foi um ponto forte de Salomão, também foi um ponto fraco.
Por quê? Porque ele chegou a uma fase da sua vida que ele se apoiou unicamente e totalmente na sua sabedoria. E aí é o maior erro do ser humano, é confiar nas suas próprias forças. Se a gente for ver aqui os livros, ou melhor, antes de falar dos livros de Salomão, um pequeno histórico desse homem que escreveu Eclesiastes. Ele foi rei da nação de Israel, ele acumulou riquezas, ele que construiu aquele templo magnífico em Jerusalém, foi o primeiro templo. Teve mais de 1000 mulheres, sendo 700 esposas, 300 concubinas, e acabou levantando altares para muitos deuses pagãos. Esse homem viveu tudo praticamente, Teve poder, teve sexo, teve dinheiro, que são os 3 grandes alicerces que atraem a maioria da humanidade. Ele vivenciou isso. Ele vivenciou o poder de ser rei. E escreveu na Bíblia 3 livros. Na sua juventude, na paixão da juventude, ele escreveu um livro. Qual livro foi esse? Cantares. Quando um homem experiente, um homem ainda obediente a Deus, ele escreveu um outro livro, cheio de conselhos. Qual foi esse livro? Provérbios. E agora, Eclesiastes, ele já é um homem de idade. É um homem que acumulou experiência, sabedoria, mas é um homem que está afastado de Deus. Assim que ele escreveu, nessas condições que ele escreveu esse livro, chamado Eclesiastes. Ele se dispôs a descobrir o sentido da vida sem Deus e enxergou apenas vaidade. Ele não viu sentido em tudo aquilo que ele vivenciou. Nesse livro, o foco desse livro somos nós. O foco desse livro é o ser humano, como criatura, e sua vida na terra e na inescrutabilidade de Deus e de seus caminhos. É sobre isso que nós vamos nos aventurar nessa manhã de domingo. Eu espero que a gente possa passar para vocês, porque muitas vezes a gente pega o livro de Eclesiastes e lê algum texto e traz esses textos como verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principais versículos de Eclesiastes. Se a gente for pegar alguns versos chaves, o primeiro verso foi o que nós lemos, vaidade de vaidades, diz o pregador. Salomão, ele fala mais de 35 vezes essa palavra, vaidade. Vaidade significa vazio, sem sentido. No fim das contas, mesmo as conquistas humanas mais impressionantes serão deixadas para trás, ou seja, não farão sentido para essas pessoas. Mesmo, é como se fosse a mesma e trágica conclusão de muitos filósofos modernos, que chegam a um ponto da vida e falam, mas por que da vida? Por que a existência? Qual que é a razão da existência? Qual é o propósito da existência? E uma pessoa que não sabe o propósito da sua existência é uma pessoa que está totalmente perdida. Ela não tem identidade praticamente. A pior coisa para uma pessoa é viver sem propósito. Ela não enxergar o que Deus tem para ela, o que ela deve fazer nessa curta existência na face da terra. Porque a palavra fala, que o homem é como uma folha, que logo vem o vento, esse vento derruba essa folha da árvore, essa folha cai, fica no chão e logo seca, apodrece. Essa é a nossa existência. Nossa existência limitada, 60, 70, 80, 90 anos. E aí quando um jovem de 20 e poucos anos, uma criança é levada, morre, nós ficamos nos questionando, mas que Deus que é esse? Que levou uma pessoa tão nova e não teve a sua experiência, não viveu quase nesse mundo. Um outro versículo que Salomão repete muito no livro de Eclesiastes é debaixo do sol. Repete mais de 28 vezes e refere-se ao quê? Ao nosso mundo,
né, a nossa vivência mortal, a nossa vivência material, aquelas coisas que a gente... são coisas assim passageiras. E ele repete muito esse texto, debaixo do sol, das coisas que acontecem debaixo do sol, do trabalho, das nossas conquistas. E ele chega à conclusão que não há proveito algum. Mas e aí? Né? Nós como cristãos, nós entendemos isso dessa maneira? Como nós devemos entender essas colocações de Salomão? Afinal, a Bíblia é um livro inspirado, não é mesmo? Uma vez, deixa eu ver aqui só um minutinho. Nós vamos ver que um evangelista chamado Campbell Morgan, um evangelista britânico, ele resume o seguinte: Salomão, né, nesse livro de Eclesiastes, Salomão foi um homem que passou por todas essas experiências debaixo do sol, sem se preocupar com coisa alguma em cima do sol. O que ele quis dizer é o seguinte, né, quando nós nos preocupamos com as coisas que acontecem debaixo do sol e somente nos preocupamos com essas coisas, sem se preocupar com aquelas coisas acima do sol, aquelas coisas que estão acima da nossa existência, aquelas coisas espirituais, é quando nós não vemos, nós não enxergamos sentido em tudo que nós vivenciamos. Uma vez, um pastor aconselhando uma jovem, uma senhora viúva que havia perdido toda a sua fortuna, e nessa experiência que ela teve, ela acabou tendo uma experiência com Deus, ela aceitou a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador dela, mas ainda assim ela estava muito triste, ela continuava muito triste, e esse pastor perguntou: mas por que a senhora continua muito triste, né? É que eu perdi toda a minha fortuna e eu queria ela de volta. Quantos de nós cristãos, né, que já fizemos uma profissão de fé, nós nos preocupamos com as coisas desse mundo, né, e nós ficamos focados nelas e esquecendo que Deus tem coisas muito maiores, que o nosso foco não deve ser somente nas coisas que acontecem debaixo do sol, mas sim naquelas que estão acima do sol. Nós, em João capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há nesse mundo. Não amei as coisas que estão debaixo desse sol. Para que você não perca o seu foco, para que você não perca o seu propósito, para que nós enxerguemos além, porque nós fomos feitos seres semelhantes à imagem do Pai. E se nós somos seres semelhantes à imagem de Deus, nós não somos feitos somente para essa vida, nós não somos feitos somente para as coisas que acontecem debaixo do sol, mas para a eternidade. Deus nos deu a eternidade. Se nós formos ver a divisão do livro de Eclesiastes, como o escritor colocou todos os seus pensamentos, nós podemos dividir em duas partes o livro de Eclesiastes. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Salomão descreve as coisas que acontecem debaixo do sol, as coisas mundanas, tá? na qual o pregador ele tenta encontrar satisfação. E a segunda parte do livro, do capítulo 8 ao 12, nós temos as sugestões de Salomão para uma vida ser bem vivida. Então, nós vamos ver essas sugestões e vamos fazer uma análise, né, como que está a nossa vida em relação a essas sugestões. Vamos fazer um passeio? Vamos fazer um passeio pelo livro de Eclesiastes, né? Infelizmente a gente tem pouco tempo. Abram em Eclesiastes capítulo 1, verso 7. Quem pode ler, por favor? Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre outra vez para o mar. Salomão está vendo que a terra continua com o seu
funcionamento normal. Nada muda debaixo do sol. Eles vão seguir os ciclos naturais dele, independente da sua existência ou não, independente do seu querer ou não. No verso 9, o que diz o verso 9? No mesmo capítulo 1. Alguém pode ler, por favor. Foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois novo debaixo do sol. De nada há de novo debaixo do sol. Uma pessoa que vivenciou todas as coisas, né? Que teve poder, que teve riqueza, que teve todas as coisas desejáveis pelo ser humano. Ele falou, nada há de novo, nada há que me satisfaça, né? Agora, é muito importante, novamente, eu queria colocar isso para vocês, né? Nós não podemos tirar de Eclesiastes como um livro de conclusões doutrinárias. O livro ele registra argumentos do escritor chamado Salomão, ok? A doutrina da inspiração nos garante que a mensagem que Deus quis transmitir nesse contexto, nesse livro, é verdadeira. Mas nós não podemos garantir que as afirmações de Salomão são verdadeiras. Esse livro é inspirado. Isso quer dizer o seguinte: o que vivenciou Salomão, o que ele colocou, né, da exata maneira que ele escreveu. Mas isso não garante que isso sejam verdades. Porque se eu vivenciar essa vida tendo sobre a ótica cristã e ver que essa vida não tem sentido, que essa vida nada vale, peraí, mas como que eu vou estar cumprindo o propósito de Deus quando Deus me fala assim, é o seguinte, Zé Roberto, em tudo que você faça, glorifique meu nome. Não é mesmo? Então, em tudo que eu faço, eu tenho que ver graça, eu tenho que ver sentido, eu tenho que ver propósito em todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Agora, se eu não tiver essa ótica espiritual, eu estarei aqui, de acordo, logicamente, com os argumentos que Salomão está colocando nesse livro. Capítulo 1, verso 18. Quem pode ler para mim? Capítulo 1, verso 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Olha só que conclusão que Salomão chegou. Quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento, mais sofrimento, mais enfado, mais carga. Não é mesmo? E faz sentido isso ou não? Quando você sabe que você deve fazer uma coisa e não faz, né? O que você sente? Você tem o conhecimento, né? Você sabe que você não pode fazer ou você não deve fazer algo, mas mesmo assim você vai lá e faz. Isso te traz peso, te traz enfado, né? Vamos ler aqui capítulo 2 agora de Eclesiastes, de 8 a 10. Quem pode ler, por favor? Ele fala da riqueza aqui nesse texto. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servindo de cantores e cantoras, e também doarei as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum com o meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Riquezas, né? Essa é a resposta para a vida valer a pena. Salomão adquiriu todas as riquezas, né? Mas, olha só, Sidney, conclui aqui lendo o verso 11, para mim, por favor. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. Imagina só, um homem, na sua terceira idade, né, no fim da sua existência, próximo ao leito da morte, e chegar a essa conclusão. Tudo que ele fez, né, o trabalho, o acúmulo de riquezas, tudo aquilo que ele lutou foi em vão. E quantas pessoas, né, que nós conhecemos, sabemos, que chegam realmente nesse momento, no momento da morte, e colocando, puxa vida, né, tudo que eu fiz, adiantou, né? Tem até uma historinha, né, da declaração de imposto de renda, que a pessoa lá fazia todos os anos a declaração de imposto de renda, colocando lá as riquezas que ela acumulava todos os anos, mas chegou no fim da vida e falou o seguinte, a conclusão dessa pessoa: se eu pudesse voltar atrás,
nas minhas declarações do imposto de renda, e pudesse ter tido mais tempo com meu filho, mais tempo com a minha família, mais tempo com Deus, eu voltaria. Então, queridos, o que Salomão está mostrando para nós é um profundo conhecimento, né? um profundo princípio para trazer para as nossas vidas. Onde está o foco do seu coração? Para onde você está olhando? O que você está vendo hoje? Será que não é considerado em vão, né? A sua preocupação, aquilo que te gera ansiedade, aquilo que te gera tribulação, essas coisas, né, debaixo do sol, vale a pena? Leiam para mim capítulo 5 agora, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quantas vidas vocês conhecem que correm atrás do dinheiro? Né? Corre atrás do trabalho, corre atrás de pirâmide, corre atrás de um monte de coisas que trazem recursos financeiros. E o que Salomão está colocando aqui? Quem ama o dinheiro jamais será o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Marcos capítulo 8, verso 36 diz o seguinte: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Né? Então a gente vê tantas pessoas hoje correndo atrás do nada, né? Aquilo que não vai acrescentar nada a essas pessoas. Quem pode ler capítulo 3, verso 17? Então nós estamos aqui na primeira parte do livro de Eclesiastes, tá? Capítulo 3, verso 17 de Eclesiastes. Quem Eu pode? disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Deus julgou tanto os justos como os ímpios. E os justos são aqueles que estão em Cristo. Esse texto que o Joaquim leu, ele vem logo depois, um texto famoso de Eclesiastes. Muitas pessoas leem, muitas pessoas citam, né? Falando dos tempos determinados na face da terra. Ele começa lá, né, no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Existem realmente esses tempos determinados. Agora, João capítulo 5, né, verso 11 e 12 diz o seguinte: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esses tempos determinados, para aquele que tem o Filho, não há limitações. Para quem tem o Filho de Deus, para quem tem Jesus Cristo, foi criado para ser eterno. Aliás, todas as pessoas são criadas para ser eternas. Todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que não têm Jesus Cristo, aquelas que não têm Jesus Cristo, também são criadas para ser eternas, só que elas vão viver eternamente longe do Pai. E aquelas que têm o Filho, tem? Quem tem o Filho, tem? Tem o Pai. Tá certo? Quem tem Jesus Cristo, tem a vida eterna. Um dia o Léo chegou para mim e falou: pai, olha esse texto aqui, quem tem Jesus tem a vida eterna, então eu não preciso morrer para ter a vida eterna. Não, você não precisa morrer para ter a vida eterna. Quando você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna com o Pai. Instantaneamente, naquele momento em que você o aceita como único e verdadeiro Salvador, você já possui a vida eterna com o Pai. Enquanto nós não fazemos isso, enquanto nós não tomamos essa decisão, nós também possuímos a vida eterna, ou uma vida infinita, sem o Pai. Agora nós vamos ver, essa foi a primeira parte do livro de Eclesiastes, onde Salomão coloca as coisas da vida onde não trazem sentido para ele. A segunda parte, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, Salomão escreve conclusões, ele descreve sugestões para que eu e você tenhamos uma vida
que deve ser vivida e que tenha sentido. Agora Salomão, nessa parte do livro, ele leva os olhos para as coisas que estão acima do sol, onde ele pode encontrar significado para a sua vida. Chega à conclusão que, no fim desse livro, ele chega à conclusão que sem Deus nada tem sentido, que sem Deus tudo é vaidade, que sem Deus o seu foco está nas coisas debaixo do sol e não das coisas que estão acima do sol. Vamos ver alguns versículos, olha só, capítulo 7. Quem pode ler para mim capítulo 7, verso 1 e 2? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o filho de todos os homens, e os vivos que tomam em consideração. Aplicam no seu coração. Interessante, né? Acho que todos nós aqui já participamos de algum velório, né? E normalmente no velório, onde vai o pensamento, o nosso pensamento, o pensamento das pessoas, né? Elas falam, puxa vida, hein? Essa pessoa morreu tão nova, ou essa pessoa morreu de uma maneira injusta. E ali a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida, né? A gente começa a pensar mais a fundo ainda, a gente começa a pensar no sentido da vida, né? Puxa vida, né? Eu vou estar ali, estou vivendo, né? Estou correndo atrás do meu emprego, trabalho de segunda a segunda, faço isso, faço aquilo, luto para acabar tudo nisso. E as pessoas pensam nisso. Por isso que Salomão fala, né? Que há mais valor num local onde há um velório do que um local onde há banquete, onde as pessoas não pensam sobre o sentido da vida. O local onde há banquete, as pessoas pensam nas coisas temporais. Mesmo capítulo 7, verso 16, quem pode ler? Capítulo 7, verso 16. Por isso não se esforce muito para ser bom ou sábio demais, senão você vai acabar destruindo a si mesmo. Aqui ele fala dos extremos, né? O Leandro, ele sempre fala uma coisa assim que eu acho bastante interessante, né? Sempre quando nós estamos em algum dos extremos, nós não estamos numa situação muito confortável. Aqui ele está falando de equilíbrio, né? Tem pessoas que são extremamente justas. São pessoas assim que elas não conseguem ver erro ou falha em coisa alguma. Porque elas se cobram, elas se estressam, elas se irritam. Então, aqui é um conselho, né? Não seja extremamente, não viva nos extremos. No curso de educação de filhos a gente fala, né, da paternidade, totalmente a paternidade que, como que é o termo mesmo que a gente usa ali? Quando o pai é muito exigente, né? E quando o pai ele não exige tanto. Eu esqueci qual é o termo português que a gente usa para isso. Mas são os extremos, né? Os pais que criam os filhos exigindo, fazendo com que eles o máximo, né? Esses filhos eles vão ter dificuldades depois por causa desse modo de educação, assim como os pais relapsos, os pais que deixam acontecer de toda maneira, tá? Esses filhos aprendem uma maneira de vida que é totalmente errada. Quando chega no mundo, elas vão sofrer, porque acabaram tendo tudo de mão beijada dos pais. Foi o que o Isaías falou, o pastor Isaías falou, né? Eu tenho vontade de dar alguma coisa para o meu filho, mas eu não dou. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai saber dar o valor para aquilo. Versículo 26, capítulo 7, verso 26. Esse versículo é interessante, né? Capítulo 7, verso 26. Quem pode ler? E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laço, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Aí que está, né? É o grande conselho aí de Salomão, né? Existem muitas mulheres que elas agem realmente como dono, né? São como redes, arapucas.
E quando o homem cai na sarapuca, sofre, né? Chora, né? Leva a família a chorar. Capítulo 8, 4 a 5. Vamos ver mais aqui um conselho de Salomão em Eclesiastes. Já estamos terminando já. Capítulo 8, verso 4 e 5. Quem pode ler para nós? Pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode te acessar. O que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Obediência a autoridades, né? Salomão está falando de obediência a autoridades, né? Começa lá desde pequeno, né? Os filhos obedecendo a autoridade dos pais, né? Nós, né? Obedecendo a autoridades dos locais onde nós trabalhamos, os nossos responsáveis, os nossos chefes, as autoridades políticas, ok? Verso 13, vou ler para vocês. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão pouco. Olha só que interessante que Salomão chega à conclusão, né? Para os ímpios, aqueles que não têm a ótica de Deus, nada irá bem, porque não temem a Deus, os seus dias, como sombra, serão muito pouco. Versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Por isso eu recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Olha só, capítulo 9, verso 9 agora. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida, no seu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Então nós vemos o seguinte: as boas coisas da vida podem não dar sentido a essa vida, mas nós devemos o quê? Desfrutá-las. Se nós temos bons momentos, se nós temos situações que alegram o nosso coração, glória a Deus, glorifique a Deus, dê graças a Deus por isso. Se você trabalha, né, aquele valor que você ganhou honestamente, nada mais justo do que você fazer bom uso e se alegrar com isso. A mulher que você tem, o marido que você tem, os filhos, alegre-se com isso, são as coisas que Deus te deu. Capítulo 11, verso 4. Aqui fala, né, de uma vida que sem planejamento. Olha só que interessante. Quem pode ler? Capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Então aqueles que vivem aí, né, no mundo da lua, né, vivem aí deixando as coisas acontecerem, pessoas que não colocam metas, não colocam objetivos, deixam as coisas, tem aquele pagodinho que fala assim: deixa a vida me levar, leva eu, né? Se você deixar a sua vida te levar, certamente a tua vida vai te levar para um buraco. Pessoas que não têm metas, não têm objetivos, não semeiam, né? não administram o seu tempo, são pessoas que acabam se perdendo. É isso que Salomão fala. Aqui agora para os jovens, ó, capítulo 11, de 9 a 10. Quem pode ler? Lucas, pode ler para nós, hein? Alegar-te jovem na tua juventude, bloqueie-se no teu coração dos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, todas essas coisas Deus sofrerá com elas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Que a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Olha só o conselho de Salomão para os jovens, né? Aproveite a vida, jovens, né? Vocês estão num momento assim onde vocês estão com a máxima energia, máxima vontade, hormônios, e Deus fala o seguinte, né? Aproveite isso, mas sempre no temor a Deus, porque essa fase é uma fase passageira, ela vai passar logo, né? Você pode aproveitar a sua vida tendo como pano de fundo o que Deus quer para a sua vida. Não necessariamente fazer aqui os outros jovens, o que o mundo ensina para os outros jovens. Busca a felicidade nas drogas, busca a felicidade e ficando com 1, 2, 3, 4 parceiros. É isso. Tá? É ter realmente, buscar alegria nas coisas simples. É uma coisa assim que
dos cursos que eu fiz com o Léo do Ed Cole, né, Coragem, ele fala muito sobre jovens, né, adolescentes, que nessa fase da vida eles estão com o máximo potencial, e o Ed Cole aconselha, né, baseado logicamente no aconselhamento bíblico, né, que esses jovens foquem a energia em amizades, foquem a energia em estudos, foquem a energia em fazer o bem, né, para que depois, né, dessa fase, você buscar aí o relacionamento, ter a esposa, ter a mulher que Deus separou para você. Mas é muito importante isso, porque o jovem que está com 14, 15 anos, já começa a se envolver em namoro e tal, perde muitos relacionamentos de amizades, perde muitas coisas que é o momento que Deus separou para esse jovem. Então é muito interessante isso, né? Focar a energia nas coisas que valem a pena. Capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias vão vir, e cheguem os anos das quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Esse livro, concluindo, nos dá a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de ser muito sábio, está tentando encontrar sentido nas coisas humanas e temporárias. E ele não vê sentido. Tudo que acontece debaixo do sol não passa de vaidade, somente vaidade. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador. Salomão, ele pôde vivenciar tudo isso que ele coloca nesse livro, e nenhuma delas lhe dá sentido algum. Eclesiastes oferece ao cristão a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com que aqueles que não conhecem Deus têm que lidar uma fase da sua vida. Estava até conversando, vim para cá, estava conversando com a Giovana, né? A Giovana gosta muito de uma banda americana e tal, e só fala dessa banda. Eu falei para ela o seguinte: olha, isso é passageiro, filho, né? Você pode gostar, você pode curtir, né, uma banda, uma música, mas sempre sobre a ótica de Deus, né? Porque senão a pessoa ela começa a colocar todo o seu coração naquilo, e aquilo um dia vai decepcionar. E muitas vezes essa decepção é tão grande que pode chegar aquela jovem que nós começamos, né, falando o seguinte: eu não vejo mais sentido na minha vida. A suma de Eclesiastes, né, está no capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é, olha só o que Salomão fala no finalzinho do livro, no finalzinho da sua vida. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque assim, se você trazer Deus para o seu coração, guardar os seus princípios, guardar a sua palavra, você pode aproveitar, ter os deleites da vida com uma ótica diferente, sabedor que essas coisas são temporais e que o que Deus tem para você são coisas muito maiores do que elas. Aquelas pessoas que passam a vida sem essa fé salvadora em Cristo se deparam com uma vida que, no fim das contas, vai acabar e torna-se irrelevante. Acho que não há tristeza maior, né? Não há decepção maior do que uma pessoa chegar na vida, no fim da sua vida, e ver que nada valeu a pena. O mundo debaixo do sol, longe de Deus, é frustrante, cruel, injusto, breve e total vaidade. Esse é o momento, né, no fim dessa mensagem, para você refletir. Como está a sua vida? Né? Em que você tem focado na sua vida? São coisas temporais? Muito bem. Mas você tem perguntado para Deus se é isso mesmo? Você tem colocado a sua vida diante do Pai como um filho? Todo filho quer ou melhor, todo pai quer que um filho chegue a ele e coloque todos os seus planos, os seus pensamentos. Sabedoria é você receber um conhecimento, como nós vimos na semana passada, o Leandro pregando, Provérbios. É você receber um conhecimento e praticá-lo. Porque se você só acumula conhecimentos e não pratica, a sua vida será um enfado, será carga pesada para você levar. John Maxwell, um escritor americano, ele escreve bastante sobre liderança.
E uns anos atrás ele teve um ataque cardíaco e quase ele partiu. E no início do livro dele, ele escreve o seguinte, né, que a nossa vida é como se nós fôssemos um malabarista, né, que nós temos que equilibrar, jogar 5 bolinhas para o ar e equilibrar, não deixar essas bolinhas cair. E a gente tem que correr para que essas bolas não caiam. E ele dá um nome para cada bola. Uma bola é o seu relacionamento com Deus, é a sua parte espiritual, é aquilo que vai te dar sentido para a sua vida, sentido nas coisas temporais, sentido em tudo aquilo que você está passando. É o seu relacionamento, é o seu buscar a Deus. Salomão escreveu em Provérbios, né, Salomão, na sua idade, como homem adulto, espiritual. Abram lá em Provérbios capítulo 3, de 5 a 8. Já estamos terminando já. Provérbios 3, 5 a 8. Ele escreveu o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Foi Salomão que escreveu isso. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se você colocar Deus em todos os seus caminhos, né? Caminho profissional, caminho pessoal, seus projetos, tudo aquilo que está torto, ele vai endireitar, desde que você confie nele. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Salomão pecou aqui, queridos. O próprio Salomão escreveu isso. Não seja sábios aos seus próprios olhos. E ele caiu nisso. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o seu corpo. Essa é a nossa primeira bolinha, né, que John Maxwell colocou. Primeira bolinha, seu relacionamento com Deus. É aquilo que vai dar sentido para a sua vida, vai dar direção para a sua vida, que você vai conseguir enxergar a sua vida de uma maneira que dê sentido a ela. A segunda bolinha é a área familiar. A família que Deus deu. Quantas pessoas chegam no fim da vida e falam assim: puxa, eu não tive tempo com meu filho, eu não investi no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, e aí acabou tendo machucaduras, né, ferimentos terríveis na caminhada. Essa é uma bolinha que John Maxwell coloca e que a gente precisa equilibrar na nossa vida. A terceira bolinha é a bolinha da saúde, né? Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do templo, né? No Antigo Testamento tinha lá os sacerdotes, levitas, todos cuidando do prédio físico lá, né? Qual que é o prédio físico hoje? Não tem prédio físico. Deus chama o seu corpo de templo. Ele habita no teu corpo. Então cuida dele. Cuida da sua saúde. A quarta bolinha é a amizade. É importante você ter amigos, né? Amigos com quem você se relaciona, amigos que você chega e fala assim: eu estou passando bem, ore por mim, que você possa abrir seu coração, confidenciar, tomar um chimarrão, né, Joaquim? Amigos, é a quarta bolinha. Tá? E a quinta bolinha é o trabalho. É o que você faz, né, para ter as suas recompensas, né, os seus prêmios, para você poder trazer o pão para sua casa. Trabalho. 5 bolinhas. Relacionamento com Deus, família, saúde, amizade, trabalho. E essas 5 bolinhas você não pode deixar cair. Você está equilibrando, você está jogando assim. Só que elas têm uma característica. As bolinhas são de vidro. Só uma bolinha de borracha. Só uma bolinha de borracha. Só uma bolinha pode cair, que ela não vai quebrar, não vai trincar. E essa bolinha é do trabalho. Essa bolinha é da onde você tira seu sustento. Essa bolinha é aquilo que a maioria das pessoas correm atrás. Que são os tesouros, dinheiro, a área financeira. Essa bolinha você pode perder o emprego, mas amanhã você pode conseguir outro. Você pode perder sua empresa, mas amanhã você pode conseguir outra empresa. Mas uma bolinha do seu relacionamento com Deus, como aconteceu com Salomão, a bolinha de vidro dele, do relacionamento com Deus, estava intacta, mas caiu, a partir do momento que ele confiou na sua própria sabedoria. A bolinha da família, se você não gasta tempo com a sua família, essa bolinha pode cair, ela pode quebrar, ela pode ruir, e você muitas vezes não consegue recuperá-la mais.
A bolinha da amizade, se você não investe em ter amigos, né? Se você não investe em ter relacionamentos, essa bolinha também pode cair, pode quebrar. A saúde, né? Quantas vezes você vê assim, a pessoa assim, teve problema, teve um ataque cardíaco, foi embora, nossa, foi embora. Né? Muitas vezes a pessoa não se cuidou, a pessoa não... Então, queridos, vamos aplicar esses conceitos de sabedoria que Salomão nos ensinou hoje, para que a gente não chegue no fim da vida e fale o seguinte para Deus: Deus, não valeu a pena ter vivido. O que eu fiz na minha vida, eu só estraguei a vida de pessoas, eu só arruinei a vida de pessoas. Não esqueça que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, Deus quer que você ajude outras pessoas a darem certo. Você foi feito para isso. Você foi feito para ajudar pessoas a darem certo. Se você está fora desse propósito, pensando só em você, você vai chegar no fim dessa vida com uma falha, né? Com uma bolinha de vidro trincada, quebrada. Viver é simples, é só a gente focar naquilo que é eterno, é focar nas coisas de Deus. As coisas do mundo, elas buscam nos laçar, elas buscam tirar o nosso foco, elas buscam fazer com que o nosso coração fique ansioso, preocupado, temeroso com as coisas que acontecem debaixo do sol. Deus fala que para nós não nos preocuparmos com isso, para nós colocarmos todas essas preocupações sobre Ele, e Ele vai cuidar. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Próxima semana o Leandro volta falando do último livro dos livros poéticos, livros de cantares, também escrito por Salomão na sua juventude. Queria orar e queria que você colocasse nesse minuto todos os projetos que estão no seu coração. Coloca diante de Deus agora tudo aquilo que te causa preocupação, tudo aquilo que te causa ansiedade. O Espírito Santo, Ele habita em você e Ele está te ouvindo nesse momento. Coloque as coisas que são e estão debaixo do sol e que te preocupam, que te tiram do sono. Saúde, área financeira, trabalho, família. Você tem um pai. Deus não te fez um ser religioso. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ele te chama de filho. E como filho, Ele quer que você coloque, abra e rasgue seu coração diante dele e coloque todas aquelas coisas que na sua vida não estão certas, precisam ser consertadas, que precisam ser arrumadas, que precisam ser curadas. Que Deus possa fazer nessa manhã e dar a você um renovar no teu espírito, para que você possa enxergar além dessas coisas limitadoras que fazem você tirar a tua tranquilidade, tirar a tua paz. São coisas limitadoras. Deus não está preso a isso. Deus não está preso a isso. Deus nos deu um coração, um espírito que vai muito além disso. Senhor, eu quero agradecer, quero te louvar, Pai, por essa manhã, por estarmos vivos, por podermos participar, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ouvir as Tuas instruções, de saber que houve um homem, considerado o homem mais sábio, Pai, que vivenciou todas as coisas que um homem poderia vivenciar e chegou ao fim da sua vida dizendo que nada há sentido sem a Tua presença, sem o Teu querer, sem a Tua visão, nada faz sentido, Pai. Então tudo aquilo, Senhor, que hoje não faz sentido para nós, que o Senhor possa, Pai, tomar conta dessas coisas, que nós possamos entregá-las a Ti, Senhor, descansar em Ti, Pai. Eu lhe peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tome conta, Pai, daquilo que nos traz e nos tira a alegria de viver, Pai. Que todos aqui presentes possam chegar no último momento da sua vida e dizer: valeu a pena, Pai. Essa experiência que o Senhor me fez passar por aqui valeu a pena. Eu agora parto para Ti, porque o Senhor preparou-me morada para viver eternamente contigo ao Teu lado, Pai.
Que essa vida, Pai, que o Senhor nos deu, seja ela a duração que tiver, que nós possamos, Senhor, sempre ser gratos por ela, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana, Senhor Deus, onde nós possamos buscar a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, buscar as Tuas instruções, tendo um relacionamento íntimo e verdadeiro de filho para com o Pai. Nos dê, Pai, que essa semana seja uma semana de instruções, aqueles que estão precisando de resposta, aqueles que estão precisando, Pai, de soluções, Pai. Que essas pessoas, Pai, possam se colocar diante de Ti, Pai, e o Senhor, Pai, possa tranquilizar o coração dessas vidas, Pai. Eu lhe coloco o nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus abençoe, um domingo abençoado. Nós temos um cafezinho, um bolo aí. E na quinta-feira...